nós estamos começando mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E hoje eu estou com uma pessoa muito querida, estava falando para ela, eternamente minha chefe, Fernanda Gadelha, psicóloga clínica, casada, né? Tem 2 filhos do coração. Um que é criança ainda, né, 8 Fernandinha? anos. 8 anos, né? E também uma adolescente de 15 anos. 2 fases bem específicas. A Fernandinha, gente, é uma amiga, uma querida. Já trabalhei com ela em centro educacional, ela era minha chefe, ela era psicóloga, eu era estudante de psicologia. E agora estamos sentados aqui à mesa discutindo um tema muito especial, que é sobre saúde mental. Esse mês, Fernandinha, ela já está aí toda linda de amarelo, amei. É o Setembro Amarelo, né, que é realmente uma campanha mundial de prevenção ao suicídio e valorização da vida. E a gente, como Igreja Toque do Céu, a gente está passando assim, vários vídeos informativos. Nos cultos também a gente está com séries sobre emoções, porque a gente acredita que é uma responsabilidade também da igreja falar do espiritual, mas também falar das emoções. Até porque uma pessoa que conhece a palavra, se ela não tiver emocionalmente saudável, aquilo que ela conhece, ela não consegue viver. Então, queria agradecer a sua presença. Chamei, assim, ela disse sim, solicitamente, sim, muito rápido, como sempre, muito serva e muito disponível ao reino de Deus. Não sei se você quer falar primeiro com as pessoas. Olá, tudo bem? É um prazer, uma honra estar aqui, né? Servindo ao Senhor também, compartilhando a palavra, compartilhando um pouco da experiência, né? Enquanto psicóloga. Já são aí uns 19 anos, né? De profissão. Nem parece. É só o rostinho, né? A Roxinha. idade um pouquinho mais avançada, mas a genética da família ajuda, né? E a inteligência também, né? Cada vez maior. E é um prazer estar aqui com você, né, Roberta? Antes que eu nem conhecia a Jesus, e você foi ali a minha primeira, a pessoa que eu vi, né, como realmente um exemplo de Cristo, Amém. né, assim, uma influência, uma inspiração, né? Meu Deus, que coisa linda, né? Ali você trabalhando, né, ajudando os adolescentes ali e me evangelizando, né? Porque eu não conhecia nada, com aquele jeitinho, sabedoria. Acho que identificou a minha linguagem de amor, né? E foi ali nos recadinhos, e foi me conquistando, né? No coração, no seu coração, para depois conquistar Amém. para Cristo. Então, você foi uma grande influência, né? Nessa minha conversão para o Senhor. Eu sou muito grata à sua vida, admiro Amém. você, glorifico ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua família, no seu ministério. Realmente é um testemunho vivo, né? De não ser só apenas um ouvinte da palavra, mas praticante. Ali logo no início, né, do seu processo, da sua jornada cristã, junto ali com o Jorge, só namoravam, né? Nem eram noivos ainda. E a gente vê o que Deus já fez, né? É muito lindo e gratificante, né, esse testemunho. E é muito maravilhoso, porque quando eu conheci a Fernandinha, ela já conhecia a Deus. Talvez não tinha um relacionamento tão profundo como ela tem hoje. E eu Aham. poder ter sido um canal, né? Diante de tantas pessoas que foram canais, né? De poder trazer a palavra. E eu sou muito grata que hoje você, há muito tempo, na verdade, não só hoje, é esse Amém. canal de evangelização, de esperança na vida de tantas pessoas. E eu sei que você, como psicóloga clínica, né? Eu também sou, mas assim, você como psicóloga clínica, você é um canal também de esperança, né, na vida de muitas pessoas. Sei que existe uma ética profissional, né? Eu sei que nós somos cristãs, mas assim, eu sempre falo, você pode pregar palavras sendo quem você é, através da sua empatia, do seu olhar. Eu Isso. acredito que os cristãos têm uma sensibilidade a mais, né? Um direcionamento diferente, porque é direcionado pelo Espírito Santo. E aí eu queria falar um pouquinho nesse podcast com você e todo mundo que está nos assistindo. E esse vídeo que vai ser propagado para mais pessoas, porque se você gostar desse podcast, passa para mais pessoas, para que mais pessoas possam despertar. Acredito que um maior objetivo dessa campanha mundial de prevenção é que as pessoas despertem sobre a importância de cuidar das emoções. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa importância de cuidar da saúde mental. A gente vê Fortaleza, por ser uma cidade de praia, realmente as pessoas valorizam muito o corpo, as academias estão muito lotadas, né, e nada contra, os consultórios de nutrólogos, nutricionistas,
lotado, as clínicas de estéticas, meu Deus, lotadas, né? Mas eu fico realmente ainda com aquele pensamento, como é que as pessoas estão levando, né? E como é que as pessoas estão realmente tratando o seu emocional. E aí eu queria que você falasse um pouco, já para começar esse podcast, despertando as pessoas sobre o que é saúde mental, a importância de cuidar da saúde mental. Muitos pensam que cuidar da saúde mental é só cuidar das emoções e do psicológico, né? Mas não tem como separar, porque nós somos um ser trino, nós somos um espírito, né? Temos uma alma que é a sede das emoções, da razão, dos pensamentos, né? Dos desejos, da personalidade, e habitamos no corpo. E muitas vezes a gente cuida ali do corpo e não cuida da mente, cuida da mente e não cuida do corpo, não cuida do espírito, né? A gente vê muitas pessoas que são cristãs, que creem em Jesus, que são fortes espiritualmente, são pessoas de fé, pessoas de oração, e acho que quando passa por algum adoecimento, algum sintoma, é separado. Poxa, mas eu não tenho fé porque eu estou sentindo isso. Quando, na verdade, o nosso corpo, ele sente, né? As nossas emoções, nós sentimos. Então, não dá para descartar e não dá para trabalhar um separado do outro, né? É um ser que são funções diferentes, mas são interligadas, né? E a própria Organização Mundial de Saúde fala que saúde mental não é uma ausência de doença ou de enfermidade, mas é um bem-estar biopsico, né, emocional, biopsicossocial, né? É a questão biológica, física, emocional, social. E nós cremos também, né, que há uma questão espiritual que acaba influenciando, né? Então, às vezes, a raiz de um sintoma, ela pode ser um viés psicológico, às vezes é um viés físico, mas é uma avaliação que vai identificar aonde é que está, né? De onde surgiu, né? A gente sabe que pós-pandemia, antigamente, né, antes da pandemia, era um preconceito, né, ir para o psicólogo. As pessoas iam, mas não diziam, né? Eu trabalhei 10 anos numa escola, eu atendia muitos adolescentes e a gente atendia, tratava bem, saía, dava um abraço e quando era ali no intervalo, eles passavam pela gente e nem falavam, ficavam com medo, né? Não era a gente que ia chamá-los na sala de aula, né? Era alguém da coordenação para poder resguardar, né, o sigilo. E eles não queriam que falasse que é para o psicólogo, porque eles tinham vergonha, né? E depois da pandemia, eu com todo aquele cuidado, né, e discrição, aí eles começaram, né, a falar com a gente no intervalo, a chamar tia, não sei o quê, né? E uma vez um falou, olha, eu fui para o psicólogo. E eu comecei a atender outras pessoas que eram indicadas por aqueles que eu tinha atendido. Ou seja, eu fui para a psicóloga, eu fui para o psicólogo, vai lá, você está precisando. Aí eles começavam a aconselhar, né? Sim. Então, assim, nos últimos anos, né, passou a ser natural ter um acompanhamento psicológico, né? Então, Até um privilégio, né? É um privilégio, na né? verdade. Tanto que as clínicas hoje estão superlotadas, né? Tem psicólogos em vários locais, né? Você tem como ser atendido de uma forma ou de outra, online, presencial. Então, aumentou muito, né, a procura e a facilidade, né? E o adoecimento também aumentou, as pessoas estão ficando mais doentes, né? Então, você vê, há 10 anos atrás, em uma sala de aula, para você ver uma criança com autismo, era meio raro. Hoje em dia, você vê as estatísticas, né, do número de crianças com autismo, até existe as políticas, né, públicas de inclusão, tendo em vista a quantidade. As pessoas perguntam, não existia? Eu acredito que hoje tem mais, sim, pessoas com, né, com problemas, com dificuldades, mas também eu vejo que as pessoas estão mais abertas para cuidar da sua saúde mental. Né? Então, estão olhando as comorbidades, estão olhando os adoecimentos. Muitas vezes a dependência química mesmo não era vista como uma doença, e hoje você já vê estudos, já vê as pessoas falando da adicção, se vendo como doente, tratando a doença. Então, acredito que dando o nome certo, porque precisa dar, saindo dessa fase de negação e automaticamente se curando mesmo, pessoas tendo um processo de cura, de libertação de muitos adoecimentos. Né? A gente sabe assim, quando lida com crianças, né, muitas vezes ele é o paciente identificado, né? Paciente A questão identificado. está na família, nos pais, no contexto familiar, nas experiências que aquela criança tem, porque ela repete, né? O que ela vê. Então, a gente vê esse aumento, né, de adoecimentos, de sintomatologias, As famílias né? estão mais doentes também, né? Mas ainda tem muitas pessoas, né, que acabam deixando passar. Porque, assim,
vejo como um processo, né? Sim. As pessoas estão ali sempre correndo, sobrecarregadas, estressadas, não param, não tem tempo. Muitas dizem, né, que não tem tempo, ou se justificam porque não tem tempo, porque ainda existe aqueles que querem fugir da sua dor. Eu costumo dizer que quem vai para o psicólogo é muito corajoso, É, porque você precisa lidar com o seu pior, as suas maiores dores, né, e não só em termos de sintomas, mas eu acredito que vai muito mais além, é o que está interno, né? Tem é. uma frase do Jung que fala, né? Quem olha para fora, né, sonha, quem olha para dentro, desperta. Então, esse Muito bom. processo de autoconhecimento, de olhar para dentro de si, dói. E muitos É, não querem encarar, né? Muitas vezes, a tendência é o quê? É culpar o outro. A culpa é do filho, é do chefe, é do meu colega de trabalho, é do meu marido, é da minha esposa, é da minha liderança, é das pessoas que fazem parte ali do departamento quando, né, lida também com a igreja. Então, há uma imaturidade emocional muito grande, né? E a gente tem pesquisas que falam que o maior índice de demissões nas empresas é a falta de inteligência emocional, de relacionamento interpessoal, de saber lidar uns com os outros, né? De manter um relacionamento saudável. Então, se você está num ambiente onde não há diálogo, não há comunicação, vai ter um adoecimento. E isso. aí vem outros problemas. Então, saúde mental não é só uma questão de estar doente ou de estar passando por algum adoecimento psíquico ou físico, mas questões familiares, o luto, perda, problemas, né, no trabalho. Então, porque nem todo mundo está aberto para poder Isso. buscar essa Até ajuda. porque mudar dói, né? Existe Então, uma frase do Benjamin Franklin que ele fala que existem três coisas muito duras na vida: ferro, diamante e olhar para si. Realmente olhar para si dá trabalho. Por isso que as pessoas quando vão para terapia, hoje menos, mas assim, graças a Deus está tendo esse autocuidado, né? As pessoas estão muitas vezes indo para a terapia até fazer terapia como algo preventivo, né? Mas ainda existe muitas pessoas que procuram a psicoterapia para apagar o fogo, tratar, algo que né? não é nem só um foguinho, um incêndio, né? E eu vejo que dá muito trabalho você lidar com seu eu, com seus monstros, com seus medos. Você realmente na terapia, se você se permitir, você é vista pelo avesso, né? Você se mostra. Então, realmente, você falar de si, se autoconhecer, né? Realizar autocuidados, dá um certo trabalho e às vezes dói bastante, né? Mas não há crescimento sem dor, né? Sem sofrimento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como profissional da área da saúde, atuante, assim, o que você vê que está sendo as maiores causas, né, dos adoecimentos psíquicos mesmo, assim, porque a gente vê a cada dia que passa, os números aumentam, né, crianças nas escolas tentando suicídio. Era raro antigamente você ver uma criança até 10 anos de idade com iras. Né? Hoje em dia você vê crianças iradas, você vê crianças extremamente irritadas. Eu atendo no consultório mesmo, crianças que falam, odeio minha mãe, expressões assim fortes para você ouvir de uma criança de 6, 7 anos, né? Assim, às vezes, antigamente, para uma criança ingerir qualquer tipo de entorpecentes ou substâncias químicas era raro. Hoje em dia você pega meninos de 10, 12 anos, eles já experimentando aqueles vapes, né, cigarros, até maconha, né? Então, assim, muito mais cedo ingerindo a própria bebida, né? Então, assim, o que que você está vendo dentro da sociedade atual que é que nós temos? Porque eu tive meu primeiro iPad com 20 e poucos anos, o meu filho ganhou com menos de um ano, né? Da família, uma pessoa presenteou. A gente segurou, só deu um pouquinho depois, mas assim, as informações, as oportunidades, o acesso a tudo é muito rápido, né? Então, assim, você vê hoje as maiores causas dos adoecimentos, assim, até de pessoas estarem tentando suicídio mais vezes, mais cedo, maior número de pessoas que não querendo viver, você vê, assim, as maiores causas dentro da sua avaliação da sua experiência. Eu acredito que não existe um padrão, né? Assim, são tantas causas, né? Sim, Que não tem ali só poucas, né? Cada sim. contexto é um contexto, né? Cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa. A gente sabe, né? Que tem muitos crises de ansiedade que viram transtorno de ansiedade, né? Momentos ali de tristeza que pode virar uma depressão, né? Não sendo só um aspecto de transtorno mental, mas uma questão fisiológica também, enfim. Mas também eu vejo que vem lá de trás, né?
Hoje as crianças, adolescentes estão aí, porque teve um aumento da tecnologia, o fácil acesso à tecnologia, às redes sociais, à internet. Então, tem uma grande influência, né? Criança e adolescente, eles são muito influenciáveis. E aí também, paralelamente, existe o adulto ali, seja pai, mãe, madrasta, padrasto, avó, tio, né? Vem Sim. vindo, né? Uma ausência muito grande de paternidade, que é quem coloca a ordem, né? A função, né? Paterna, de colocar o limite, de dizer o não. E o mundo todo, ele está muito permissivo. E as famílias muito disfuncionais, né, Isso. Tati? Então, assim, muitas vezes eu vejo pais não colocando não, né? Ali, é padrão toda criança ter um celular, ter um iPhone, ter acesso à internet, jogar. Mas, assim, ela não tem a maturidade para lidar com aquilo que vem, para dizer não para uma influência que é negativa, que não vai trazer uma saúde, né, de vários aspectos. Então, acaba repetindo o que está vendo nos filmes, nos seriados, né? Se você coloca ali na TV, né, uma abertura para filmes, a censura, quando você vai para a censura, eu estava vendo isso em casa, às vezes filmes que é daquela censura daquela idade, mas se você vai assistir, sutilmente tem influências Subliminares. negativas. Então, assim, os E pais não estão atentos para perceber isso, para colocar limite, para dizer não. Às vezes a gente escuta pais dizerem, porque ele fica muito no celular, né? Vê uma roupa que usa e não sabe dizer não. Né? Muitas vezes os pais estão ausentes, sobrecarregados com o seu trabalho, e aí ficam em casa, todos no mesmo ambiente, seja no quarto, na sala, na cozinha, conversando pelo WhatsApp. mas cada um está no seu E às celular. vezes os pais estão ocupados demais para colocar o filho no inglês, fazem uma viagem para o Isso, exterior, e muitas vezes aquele adolescente ou aquela criança está, através de alguns comportamentos, dando sinais de que o que elas querem é a presença dos pais. E isso. aí, dentro de uma fala muito interessante sua, eu sei que você vai falar que é um pouco relativo, mas assim, qual é o melhor momento? Que momento uma criança barra adolescente, em que idade, que momento você acha que ela está preparada para ter um celular? Assim, Eita, que eu fiz está uma pergunta difícil. preparada. Primeiro que preparado, nem eu sei se eu tô para ter o meu, viu? Eu acho que muitos adultos não estão nem preparados para terem um seu, porque não conseguem controlar e ter esse equilíbrio no uso, né? Passam um dia ali no celular, fazendo alguma coisa e chegam, continuam no celular. Aí atrapalha a visão, atrapalha o emocional, porque a iluminação da tela, ela prejudica o sono. Se você não dorme bem, prejudica o seu físico, o seu corpo, prejudica a sua saúde mental. Então, assim, são coisas interligadas, né? Então, se eu pensar, poxa, chegou nos 15 anos, está preparado? Eu acredito que preparado não. Porque, assim, como um adolescente, né? Ele vai repetir, ele vai achar que é normal, que é natural, ele vai estar ali no poder da razão. Os pais são aqueles que não entendem, que já são mais velhos, são os caretas, né? Então, assim, eu vejo que a influência negativa ela é muito sutil. E nós precisamos, Deus tem falado muito comigo a respeito dessa questão da sutileza da influência negativa. Então, assim, é tão sutil que você não percebe o que pode influenciar negativamente. Às vezes é uma amizade, é o que você vê, que você assiste, que indiscretamente vem uma influência ali e não se percebe, né? Às vezes crianças que veem um seriado e vê que lá no seriado fulano pulou a janela. E aí, na hora de raiva, a criança vai lá para a janela, vai me pular. Porque onde foi que Isso. você viu isso? Não, porque lá no seriado eu vi isso. Então, assim, não tem noção do que está fazendo. Às vezes é uma música que tem uma letra que você absorve aquela letra, você está cantando, mas você não está prestando atenção na letra. Eu lembro que no meu processo, né, de conversão, eu gostava muito de um determinado estilo, né? E eu estava num ambiente de festa e eu cantava música sempre. E aí, um belo dia, alguém me falou, Fernanda, começa a prestar atenção nas letras da sua música. Sai do automático, né? Né? E aí eu comecei a prestar atenção na letra que eu estava cantando e que estava tocando. Aí dizia, tristeza não tem fim, felicidade sim. Meu Deus, vou ver a vida triste e felicidade vai ter fim? Peraí, eu não quero isso para mim, não. Né? E aí eu comecei, porque é muito fácil você dizer não para aquilo que você não gosta. Mas Isso. dizer não para aquilo que você gosta, mas que você entende racionalmente que não vai lhe fazer bem, é mais difícil. Ah, tem uma Isso. amizade, você gosta daquela amizade, é da sua escola, é da sua faculdade, é da sua igreja. Porque o fato de estar na igreja não quer dizer que todo mundo está perfeito, porque nós não somos perfeitos, nunca Exatamente. vamos ser perfeitos, só Jesus fez perfeito.
né? Onde o Então, seu filho estiver, seja na igreja, na aonde escola, estiver. seja no shopping, você precisa supervisionar. Eu fico assim, impressionada, como psicóloga e como pastora, às vezes pais pegar um filho de 12, 13 anos e achar que ele já tem uma responsabilidade sobre a própria vida dele, onde muitas vezes você vê nós mesmos como adultos, às vezes não sabemos escolher algumas coisas. Né? Então, a importância de nós estarmos perto de pessoas Atentos. saudáveis, né? Como adultos já eleva o nosso nível. Mesma coisa que os filhos, eles precisam estar muito perto dos pais, os pais perto dos filhos e muito atentos, muito atentos. A própria Bíblia fala, estejam alertas. Né? Então, assim, se a Bíblia sugere estarmos atentos, é porque o mundo é mau, é porque realmente o mundo jaz no maligno. A importância da gente ver, às vezes, um convite, uma brincadeira de mau gosto. Eu digo assim, pais, deem certas sobre os seus filhos. Você vai buscar seu filho 10, chega 9h30. Do nada, pega o celular do seu filho. Não estou falando que você tem que ficar monitorando 24 horas o celular do seu filho. Mas nada, deixa eu dar uma olhada nesse seu celular. Abre o closet do seu filho, vê o que ele guarda. Assim, entenda. Eu sei que existe a privacidade. Mas a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, não estou falando você adoecer suas relações, mas tem pai e mãe deixando os filhos à vontade demais. Então, E você não pega meninos conseguem com dar 10 limite. anos que eles trancam a porta do quarto deles, porque os pais falam que ele tem que ter a privacidade. Aí não vê com quem conversa, o que faz no WhatsApp, o que assiste, a hora que dorme, a hora que come. E quando você menos imagina, do jeito que para construir uma vida com filho, requer tempo, requer intimidade, para destruir, é um momento, uma amizade ruim. Tem crianças tirando sua própria vida com brincadeiras de mau gosto, 10, 11 anos. Quem tem mais coragem de se automutilar. Nessas automutilações, às vezes pega um local que é vital e a criança não resiste, né? Então, assim, às vezes os pais liberam os filhos para festas, para eventos, e aí eles não são instruídos, bebem e usam entorpecentes, e muitas vezes entram no overdose. Então, assim, por falta de quê? De orientação. Eu vejo pelo Joito, 5 anos, e às vezes ele vai para o caminho do erro, olhando para mim. Muitas vezes ele não quer errar, ele quer o quê? O conserto. Vamos ver se minha mãe está me vendo. Do jeito que uma vez ele fez um desenho, eu estava apressada, e ele, tu gostou? Eu olhei rápido, ficou bonito. Ele disse, ficou não, viu? O meu desenho está horrível. Não ficou bonito, você não está prestando atenção. Naquilo ali foi forte, foi só uma vez. Porque eu acho tudo lindo, o desenhozinho. Mas ele falou, não tá bem pintado, não. Peraí. Aí ele pegou, pintou bem direitinho e me mostrou. E agora eu disse, tá melhor, Joey. Aí hoje eu tento ver que o inimigo do ótimo é o bom. Às vezes você está se contentando seu filho ser bom e Deus está dizendo, filho, bora, eleva o teu filho para o ótimo, eleva o teu filho para o extraordinário. E criar filhos requer acompanhamento, requer controle, requer escuta. E também aquela história, né, Fernanda? Eu sou muito amiga do meu filho. Amém, se nós conseguirmos ser amigos dos nossos filhos enteados. Mas amigos eles têm vários. Eles vão construir vários amigos na vida. Pai e mãe só tem você, Eu né? penso em duas palavras: posicionamento e vulnerabilidade. Pais precisam estar bem posicionados. E aí vem aquela que eu falei do Excelente. processo, né? Porque assim, muitas vezes os pais estão ausentes, estando presentes, sem olhar quando o filho está falando, né? Sem prestar atenção, sem perguntar como foi na escola, né? Ou perguntar como foi, mas não estão prestando atenção. Atenção. Eu posso estar ouvindo e não estar prestando atenção no que está sendo falado. Pergunta, mas Eu não posso ouve. estar olhando para o meu filho, mas eu posso não estar prestando atenção nos sinais que ele está dando de isolamento. Então tem que cortar logo ali no início, né? E aí eles acabam o quê? Super protegendo, comprando o que quer, pagando o que quer, levando para os passeios, mas sem ter um vínculo afetivo forte, né? Bem feito com o filho, né? Então muitas vezes não querem dizer não, para poder compensar a ausência deles. Então, assim, muitas coisas acontecem inconscientemente porque o adulto não para se autoanalisar, olhar para si mesmo, entender, né, assim, por que é que eles estão agindo daquela forma, educando daquela forma, porque a gente tem que entender. Uma vez que a gente tem princípios e valores, a gente deve educar, não é com base no nosso passado, o que foi Erros. passado pela família, porque muitas vezes o que a gente escuta não é o que deve ser feito. Às vezes eu paro para prestar atenção em alguns ditados populares, né? Eu até fiz um vídeo esses dias, quem Sim. cala consente. E eu comecei a analisar, quem cala consente? Quer dizer que se eu calar, eu estou corroborando com o que foi dito? Não, calar é sabedoria, né? Então, muitas vezes a gente está só repetindo o que aprendeu sem prestar atenção
e está fazendo errado, está repetindo o erro, Exatamente. né, com os filhos. E aí não se posicionam. Por quê? Porque muitas vezes os filhos fazem o quê? Fazem escândalo, choram. Aí o adulto fica o quê? Com vergonha do vizinho. O que é que vão pensar? Então, assim, acaba tendo uma vida mais preocupada com os outros do que os que estão dentro, né? Deixam de colocar limite, dizer não, porque o filho vai postar, vai Os fazer pais alguma muito coisa. reféns dos filhos, ou então Isso, com não muito pode. receio de confronto. Isso. Não vou confrontar, o que vai Não que é esse menino fácil. tirar a vida dele, vai que essa jovem foge. Eu vejo muito assim os pais com medo. Por isso a importância do vínculo, né? Isso. Assim, a importância do vínculo, ela é imprescindível. Porque quando você tem vínculo com seu filho, ou com seu esposo, com a sua esposa, não vão ser nos momentos difíceis que eles vão romper esses vínculos. Pode até balançar, se entristecer, mas existe um vínculo fortalecido. E tem né? que se entender que, assim, o cérebro, antigamente as pessoas, elas amadureciam mais cedo. Porque Sim. trabalhavam mais cedo, né? Construíam família mais cedo, então acabavam aprendendo mais sobre responsabilidade, compromisso, horário. Tudo era mais difícil, né? Eu lembro que na época de faculdade eu entrei em 99, né? Então, não tinha internet para você fazer trabalho. Você tinha que correr para pegar os livros ali, né? Tudo era mais complexo. Hoje em dia é tudo muito fácil, né? E aí isso Sociedade líquida, né? Tudo muito Isso. descartável. Isso. Então, assim, acaba prejudicando, né, esse elo, esse vínculo, né? Então, é necessário um posicionamento. E aí, quando se fala, né, ver o adolescente, hoje a gente vê os estudos, né, que a maturidade do cérebro, o desenvolvimento emocional vai ser lá para os 24, 25 anos. Né? As pessoas estão o quê? Estudando mais facilidade para os estudos, né? Que antes era mais difícil entrar na faculdade, era caríssimo. Mais comum ser pai e mãe depois dos 30, 35 anos. Né? Então acaba demorando mais essa maturidade, né? Emocional. Então, quando você olha para uma criança, para um adolescente, seja filho, seja alguém que você atende, né? Ou alguém do seu ciclo familiar, entender que eles não têm maturidade para lidar com as emoções. Que a raiva de uma criança, de gritar, de chorar, de fazer um escândalo, não é uma questão de caráter que está preso, que vai ser ali para sempre. Então, assim, um adulto deve ser o equilibrado, né? De entender o processo, como é que a criança funciona, como é que o adolescente funciona, para que ele não ficar à mercê daquela criança e daquele adolescente, né? E educar, e ter equilíbrio para poder lidar, né? Porque senão um desequilibra, que não tem esse controle, não tem essa regulação emocional, e o adulto vai na mesma onda e acaba que não tem uma harmonia dentro do lar, né? E não há um diálogo, não há uma comunicação. E eu vejo assim, é o né? responsável por isso, Eu vejo assim, né, Fernandinha, que um canal também muito bom é a gente poder abrir esse leque para os filhos conhecerem a palavra, né? Porque talvez você está nos assistindo dizendo assim, certo, pois eu cometi alguns erros, alguns porque trabalhei, alguns por ignorância, enfim, falta de conhecimento. E aí eu acredito que aqui a gente não está para punir ninguém. O objetivo desses podcasts, pelo contrário, é trazer conhecimento, libertação. Porque quando a gente conhece realmente a verdade, a gente vai se libertando muitas vezes de nós mesmos. Né? E aí eu vejo a perspectiva de como é importante a gente criar os nossos filhos, crianças, adolescentes na igreja. Né? E para mim, eu não dou opção para o Joey gostar da igreja. Ele tem 5 anos. Do jeito que ele tem que comer feijão, do jeito que ele tem que tomar banho, eu trago ele para a igreja. Tem dia que vem com gosto, tem dias que não vem com gosto, mas vem. E como você falou, a raiva de uma criança, a indignação é assim. Depois de 5 minutos está brincando, aí depois fala que amou a salinha, que amou a palavra. E eu acredito assim, que assim nós também temos essa infância dentro de nós, essa criança. Tem dia que a gente vem para a igreja desanimado, cansado, mas eu acredito muito no hábito, né, estabelecido. Depois que você estabelece um hábito, aquilo ali fica muito crescente, muito real, muito constante na sua mente. Né? E assim, realmente, quando a gente instrui o nosso filho no caminho que ele deve andar, ele pode até sair um dia desse caminho, mas a verdade ficou impregnada nele. É tanto que muitas pessoas que conhecem Jesus na infância e na adolescência, depois que elas se desviam, elas sempre têm aquele, no fundo, um temor. Até quando erra, sabe o preço do pecado. Porque elas foram instruídas, elas foram marcadas na infância, na adolescência, numa fase tão importante da formação da identidade. Né? E eu amo, porque a Bíblia fala em João 14,
que o Senhor ele tem uma paz para nos dar. Eu te dou a minha paz, mas a paz que eu te dou não é a paz do mundo. A paz que eu te dou é uma paz que você não precisa ter medo, não precisa ter tristeza. Ou seja, quando você se conecta com Deus através de uma igreja, por exemplo, no nosso caso, da Toque do Céu, nós temos as nuvens. As nuvens são grupos de conexão com pessoas, onde eu vou nutrindo relacionamentos saudáveis, não perfeitos, mas ali estudando a palavra, crescendo, sendo confrontado com a palavra, às vezes uma amizade que confronta também, nos fortalece. Também a gente é muito capacitado nessas nuvens e também curados. Eu mesma, como pastora da igreja, na minha nuvem, eu falo das minhas fragilidades. Perdi meu pai há 4 meses, eu falo da minha saudade, das dores, dos medos que eu tenho. Porque eu entendo que Cristo, ele impregnou em mim positivamente uma paz tão grande que mesmo com medo eu posso agir, mesmo com medo eu posso mostrar minhas vulnerabilidades. Por quê? Porque é uma presença muito real de uma identidade fortalecida em Cristo. Então, eu acredito muito nisso, nessa conexão em pequenos grupos, de amizades. E aí, como é importante esse ambiente da espiritualidade, né? Das pessoas olharem, assim, psicólogo é bom? É, concordo, é maravilhoso. Eu sou psicóloga, psiquiatra, em determinados momentos temos que ter, tem gente que é para a vida toda. Mas como é importante a pessoa ter esse âmbito mesmo da espiritualidade fortalecida, porque a própria Bíblia fala, né, que nós vamos ter dias maus. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, eu sei que na clínica você não, né, você não evangeliza pregando a palavra, o versículo tal, a Bíblia diz isso, não é sobre isso, mas através da sua, quem você é, as pessoas veem Deus, vê Gálatas 5, 22, 23. Mas, assim, eu queria que você falasse, assim, qual é a influência que você acha que a espiritualidade tem na saúde mental, né? Como as pessoas que buscam mais a Deus, que leem mais a palavra, que oram, elas conseguem ficar melhor emocionalmente. Você falou isso, é muito interessante, né? Porque, assim, as pessoas muitas vezes estão presas à religiosidade. Sim. De ir para a igreja por obrigação, porque tem que fazer isso, porque é dinheiro para o pastor, né? E eu vejo a igreja local como uma grande oportunidade de aperfeiçoamento de caráter, Excelente. de crescimento, né? De preparação. Muitas coisas que eu aprendi, eu me converti em 2008. Sim. Né? E muitas coisas que eu aprendi na minha jornada, nesse processo de amadurecimento espiritual, dentro da igreja, eu levo para o meu trabalho. A forma de relacionar com as pessoas, né? Deus vai tratando a forma que a gente é. Você está ali em submissão, não é porque você vai estar abaixo de alguém, de uma liderança, mas é você também entender que um coração humilde, ele cresce. Um coração orgulhoso, ele para, né? Excelente. Ele sai da linha, né? Então, assim, é num departamento servindo a igreja, entendendo a importância do servir. Não porque eu vou por obrigação, não é ir para agradar o pastor, porque tem muitas pessoas servindo porque querem ser vistas, porque o emocional não está tratado. Então, por uma questão de baixa autoestima, de insegurança, chega num lugar que a pessoa vai lhe elogiar. E nem todo mundo está preparado para receber um elogio, porque vai vir para o ego, né? Então, quando você está ali nesse quesito de autoestima, você está bem consigo mesma, recebeu em primeiro lugar o amor de Deus. Se amou, você vai poder amar o outro verdadeiramente. Excelente. E servir ao outro, né, verdadeiramente, não por segundas intenções. Porque aí tem questões que são inconscientes, a pessoa não se dá conta. Mas, de alguma forma, aquilo pode prejudicar. Por quê? Porque o olho está no pastor ou está naquele seu colega. E a gente entende que os nossos olhos devem estar em Jesus. Né? Bom. Não deve estar... O pastor ele tem que ser exemplo, né? Sim. A atitude dele deve ser um exemplo para nós. Pessoas inspiram pessoas. Isso, mas o nosso olhar não deve estar no erro do outro. E aí as pessoas acabam se decepcionando, se afastando, e aí guardam no coração ofensa, mágoa, né? E acaba não agindo em amor e em perdão, como a Bíblia nos ensina. E olha que interessante que a Fernandinha falou, né? Que riqueza que ela vê o ambiente da igreja. A importância da igreja local. E às vezes as pessoas estão crescendo na igreja local e por causa de uma tristeza, de uma decepção, porque está em comunidade, Atrapalha a está saúde vulnerável. Por causa de uma besteira, eu vou sair da igreja, vou sair da minha nuvem, do meu GC, do meu PG. E não trata uma raiz que muitas vezes é a inabilidade de lidar com a rejeição. É muitas vezes não
não ter sido frustrada, é frustrada no ambiente da igreja. Então, muitas vezes você vai conviver em situações com pessoas que, ao invés de você ter raiva dela, ela é um canal de cura para você. E eu acho lindo, porque o próprio Jesus, que para mim e para você é o nosso maior exemplo, ele fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate por muitos. Ou seja, como servir na igreja trata o emocional. Eu sou um médico, cirurgião, eu tenho um pós-doutor, sou professor de universidade, eu sou um marceneiro, eu sou um porteiro, eu sou, guardo os eu sou. E aí todo mundo vai servir no estacionamento, todo mundo vai servir na produção, todo mundo vai servir no discipulado. E aí iguale quem tem com quem não tem, quem pode com quem não está podendo, quem consegue dar é aquele que consegue agora só receber, mais receber. Iguale, o reino de Deus, ele é muito assim, quer ganhar, perde. É a matemática é totalmente diferente, mas ela trata você diferente, porque às vezes em casa tudo é sim. Tem vários secretários para te servir, babás, todo mundo ali dando tudo que você quer. Quando chega na igreja, você fala que quer uma cadeira, a pessoa vai dizer, pega lá, tá lá atrás. E aí você vai ser frustrado, tratado. E eu digo muito, aquilo que te incomoda, provavelmente está sendo o teu canal de cura. Aquela pessoa que diz as coisas que vai te chatear dentro da igreja, são as pessoas que vão te deixar saudável emocionalmente. Porque se você for um rei bebê, que não cresce todo o tempo ali, bebendo aquele leitinho, comprar a palavra fala, não mastiga alimento sólido, né? Então, assim, eu acredito muito que a igreja, ela é um processo de cura. Tem gente que quer beber o leitinho ali líquido a vida todinha, Deus dizendo, bora minha filhinha, é tempo de mastigar, é tempo de crescer, senão você vai ficar doente. E a sociedade, ela estimula o quê? A meritocracia. Eu vou receber algo pelos meus méritos. E muitas pessoas, às vezes, numa empresa, no seu local de trabalho, faz muitas coisas para serem reconhecidas e ganharem, né? E a gente entende que é pela graça, não é pelo meu mérito. Eu lembro que quando eu iniciei nessa jornada cristã, eu chegava para a pastora, né, em outra denominação. Oi, pastora, eu sou a Fernanda, sou psicóloga. Ela, não sei o quê. Aí, porque a gente se apresenta assim, né? É o seu cargo, né? Quem pessoas, eu sou, né? E aí, na segunda vez, eu falei, oi, eu sou... Porque eu achei que ela não lembrava de mim, né? Assim, tanta gente na igreja vai lembrar logo de mim. Na época, eu pensava assim, né? Ela, Fernanda, psicóloga. Não, eu sei que você é psicóloga. Aí, naquele momento, ela só falou isso. E eu, meu Deus, né? Olha, uma raizinha aí de orgulho, né? Ops. E eu comecei a me apresentar, não, eu sou Fernanda. Se a pessoa perguntar, eu falo. Né? E aí você começa a ter atitudes que vai ali, trabalhando o ego. Né? Porque senão o ego vem e aí você acha que é mais do que os outros. Né? E a gente precisa estar atento com as nossas reações, com o que a gente está sentindo. E aí vem a questão da saúde mental, desse autoconhecimento. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Por que eu estou agindo dessa forma? O que está por trás? As raízes, sempre é mais profundo, né? Né? Eu estou triste, o que está por trás dessa tristeza? É uma questão mesmo hormonal? É uma questão porque teve um fato real? Ou é só um pensamento que não é real? É só uma seta, armadilha ali para você cair? E porque o pensamento ele é enganoso, né? Ele mente para nós mesmos, né? O medo, né? Às vezes você tem muitos medos irreais. Medo de algo que pode acontecer, que nem acontecer, e pode ser que nem aconteça, e você já sofre antecipadamente, né? E aí, essas raízes, né, essas sutilezas, elas vão aumentando, você não percebe porque você está alheio, você está distraído, não percebe o que está acontecendo. Sim. E quando vem um sintoma. O que eu vejo, né, Fernandinha, é que Deus, ele nos criou, né, para a gente viver da nossa melhor forma. A própria Bíblia fala, faça o possível para viver em paz, com todos, com você mesmo, né? Que depender da gente. Que depender, né, exatamente. Do outro, né? E aí eu vejo, assim, que talvez você tá assistindo, assim, tá tão lindo que elas estão falando, mas, assim, eu não consigo viver muito bem. Existem muitas pessoas que tentam, lutam, e tem pessoas que não têm nem força para lutar. Né? Mas a Bíblia, ela nos encoraja, né? Ela nos encoraja literalmente. O próprio Filipenses 4 fala, né? Coloque na sua mente o que é bom, o que é nobre, o que faz bem. Então, assim, como muitas coisas, é muito mais sobre nós, começa por nós mesmos. Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Você pede ajuda, estuda, lê, procura um pastor, um psiquiatra. Mas se você não virar uma chave na sua própria mente, que você precisa colocar coisas boas para você, ou seja, reavaliar lixos, ou muitas opiniões, coisas que você assiste, coisas que você, sei lá, guarda. Às vezes, mágoa é um lixo, trauma é um lixo que você vai guardando, né? Então, essa importância a gente realmente olhar para a nossa vida e dizer assim, o que é que eu estou guardando? Ou então, o que é que eu estou sentindo? Acho que é muita cura quando você olha e diz assim, eu estou com inveja. Tem uma frase do Freud que eu gosto muito que diz assim, qual é a sua responsabilidade naquilo que você se queixa?
naquilo que você está reclamando. Qual é a sua responsabilidade? Porque, assim, quando você quer a mudança, quem tem que mudar primeiro somos nós, não é o outro. Eu tenho que fazer a minha parte, independente se o outro vai fazer ou não. Muitas pessoas estão adoecendo porque elas esperam que o outro mude, porque o outro está tendo um comportamento que não lhe agrada. E aí fica, a culpa é do outro. Aí se vitimiza. Pessoas usam a vitimização como uma forma de manipulação, como uma forma de controle, né? E não se percebe, ou se percebe, alguns são os intencionais, né? Se há algum transtorno de personalidade, eles podem utilizar isso, não só como sentimento, uma sensação, mas intencionalmente, né? Outros não. É claro que cada caso é um caso, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Fernandinha, a conversa tá muito boa. A gente já tá chegando no fim, que coisa boa passa rápido. Desde já eu já quero agradecer, assim, porque eu acredito que as pessoas às vezes ficam, eu sou uma ótima profissional, mas eu sou cristã. Eu falo, que bom que você é uma ótima profissional cristã. Acho que o mundo está precisando de mais psicólogos cristãos, mais médicos cristãos, engenheiros cristãos, né? E aí, dentro desse mês, né, que a gente está falando muito sobre Setembro Amarelo, cuidado com a saúde mental, realmente fazer exercício físico, se cuidar, ter atitudes práticas de autocuidado, dar uma olhada, às vezes, no seu ânimo. Às vezes a pessoa está desanimada há um tempo e vai se acostumando com aquilo ali. Mesmo, né? Check-up, o dia que faz check-up lá, vai lá na clínica geral, fazer um check-up das suas emoções. Eu queria que você pudesse falar para quem está nos assistindo, né, assim, dicas práticas como profissional e como cristã que você acredita que vai gerar micropassos. Às vezes não é uma grande mudança, mas uma pequena mudança gera um cenário de grandes mudanças, né? Eu acredito que, assim, é o se permitir, né? Você decidir, né? Decidir se cuidar, decidir olhar para si. Porque decidir olhar para si é dizer não para muita coisa, né? Às vezes é se priorizar não no sentido de egoísmo, mas se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar do outro como profissional? Se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar dos meus filhos como mãe? Como é que eu vou cuidar do meu marido, né, como esposa? Como é que eu vou cuidar das coisas da igreja? Então, assim, se eu percebo, eu me permito, não, eu estou aberta para o crescimento, para a cura. Tem pessoas que elas permanecem doentes porque a doença é uma forma de controle também, porque é na doença ou no sintoma que são acolhidas, que são vistas, né? Então, muitos não querem sair desse lugar de vítima, porque é um ganho, né? Então, muitas vezes, estar curada é você agir, é você trabalhar, é você fazer outras coisas, é não estar na dependência de alguém, é você ter autonomia, iniciativa, né? E nem todos querem fazer isso. Criam uma dependência emocional. E quando você se permite, né, você abre. Né? Quando você pensa sobre vulnerabilidade, eu não preciso saber fazer tudo, saber todas as coisas, né? Dar resposta para tudo, né? E vulnerabilidade tem um livro que é muito bom e ele fala sobre essa questão, que vulnerabilidade não é fraqueza. É você reconhecer, eu tenho um potencial, mas eu também tenho pontos para melhorar e está tudo bem. Deus, ele não espera a perfeição da gente, né? Então, se eu entendo que essa área minha aqui não está legal, eu preciso cuidar, entender a sua vulnerabilidade, não para você se sentir inferior, não para você se sentir culpado, não para você se vitimizar, mas para você avançar. Né? Excelente. Olhar para as questões do passado, do presente, mas olhar lá para o futuro, fazendo a sua parte, independente do outro, sem se sentir olhando só para o sentimento, né? Mas a palavra fala que a gente tem que viver pelo que a gente crê e não pelo que a gente sente. Muito bom. Então, se eu creio na palavra, eu vivo a palavra, eu me aproprio em fé daquilo que o Senhor me promete. Né? Excelente. E a gente vive. Né? Se creres, verás a glória de Deus. E eu queria também provocar algo dentro disso que a gente conversou. Aprendi muito aqui com a Fernandinha. Muita riqueza esse podcast. Eu queria te provocar algo. Você realmente escolher essa estação para viver de verdade. Né? E viver de verdade, às vezes até tua dor. Olhar o que é uma depressão, é uma ansiedade, é inveja, são raízes de amargura. O que você está carregando, que muitas vezes está debaixo do tapete, está ali um elefante enorme no sofá. Você não olha porque não quer mudar, porque o problema é do outro, ou porque nem para olhar o problema. Então, o nosso convite é realmente dar uma olhada nisso, não para gerar tristeza e culpa, mas muitas vezes viver uma cura, viver um momento realmente de libertação na tua vida. E a outra coisa, fortalece o que você tem de bom. Porque tem muita gente gastando tempo, recurso, se cansando,
querendo ser o que não é, ter o que não tem, querendo a história do outro, ou então tentando fortalecer, eu quero cantar, minha irmã, talvez tu não nasceu para cantar. Mas nasceu para encantar, nasceu para pregar, nasceu para dançar, outras coisas. Então, olhar o que você tem de bom, forte, fortalecer e dizer assim, cara, esse aqui eu tenho de forte, eu me garanto nisso. E pode ser uma coisa, mas eu sou boa em algo. Eu acho que isso também levanta a autoestima, tira as pessoas desse adoecimento, quando elas se enxergam e veem que tem coisas que elas também conseguem. Sabe o que eu tenho aprendido sobre propósito? Né? Se você vive num propósito, você não desiste diante das adversidades. Sim. Né? Porque se eu estou com um problema, você entende que Deus opera em todas as coisas para o nosso bem, há um propósito ali. Então, Amém. há um motivo. Então, eu vou perseverar. Ah, mas eu estou sendo perseguida, as pessoas não estão se agradando, eu estou sendo criticada. Há um propósito. Segue. Crescer vai Você foi gerar chamado para críticos. aquilo. Eu lembro que nos últimos anos, rapidinho, né? Eu fiz a oração mais difícil da minha vida, Sim. que sempre foi o meu maior problema, que foi a timidez e a Sim. vergonha. Né? A Roberta, que me conhece desde antes, eu tinha vergonha de tudo, né? Até para ligar para uma farmácia e pedir um remédio. E chegou um momento que eu fiz uma oração. Eu sempre orava, Senhor, trata a timidez, trata Orações a timidez, eu lanço fora. perigosas. E aí teve uma vez, há poucos anos, acho que 2 anos, se eu não me engano, eu falei, Senhor, eu entrego a timidez. Amém. E eu não vou mais dizer não para nada que venha do Senhor. A minha dependência não está em Deus? Isso eu estou falando da timidez, mas pode ser para qualquer área da sua vida. Seja pessoal, familiar, seja o que for, né? Mas muitos estão adoecendo. Eu atendia muitos casos, pessoas tímidas com crise de ansiedade, por causa do nervosismo, da tensão, para apresentar um trabalho, enfim, em diversos âmbitos do trabalho, né? Não só na escola, faculdade. Sim. Então, assim, você crescer é você não ficar preso às suas dores, aos seus problemas, né? Não que eles não existam, Sim. mas não deixar que eles sejam mais fortes do que o que você crê. Sim. E avançar, entregar aquilo, né? É a timidez que é o mais difícil, mas eu preciso superar, né? Entrega, né? E assim, eu fiz essa oração doendo. Senhor, eu aceito, né, a exposição. Né? Até chegar um momento, anos depois, eu falei, Senhor, agora eu desejo a exposição. Amém. Porque não é para eu aparecer, não é por ego, mas Curada. é para compartilhar a palavra. É para poder falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Então, não é por mim. Amém. Então, quando você sai do seu eu e faz por um propósito, né, há um motivo, vai alcançar pessoas, né? Está aqui, não são só apenas 2 psicólogas, mas 2 servas do Senhor. 2 grandes mulheres de aqui, Deus. Amém. Abertas para compartilhar o que o Senhor tem nos ensinado para alcançar vidas. Amém. Né? Muitas vezes vai ter alguém aí que está desesperado, querendo se matar, e às vezes é uma palavra que vira a chave e a pessoa muda. Poxa, é isso. Então, assim, vale a pena você cumprir a vontade do Senhor. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, assim, conhecer a palavra é libertação. Conhecer a palavra de Deus é cura, é remédio, né? Ela tem resposta para todas as coisas, né? Então, assim, você falou do versículo, né, sobre paz, andar em paz, estar firme no Senhor. A paz a palavra, né? Significa shalom. É uma paz em Deus, mas é prosperidade, é sabedoria, né? É riqueza, é descanso. É muito mais do que só uma paz humana, né? Que o mundo nunca vai dar, como você citou bem. Mas uma paz por dentro. Mas para isso você precisa estar atento. Não às vozes do mundo, mas a voz lá dentro do Espírito. Ter uma paz por dentro vai lhe ajudar a tomar decisões. A não ter, né, decisões assertivas, né? Esse podcast vai fazer com que você se conecte muito mais com você e muito mais com Deus. Eu quero te agradecer, Fernandinha. Obrigada pelo seu sim, obrigada por quem realmente você é no reino de Deus. Você queria indicar um livro, né, que você falou? Sim, que tem tudo a ver com o nosso tema, né? O Caminho de Deus para a Saúde Mental. Uau. É do Rick Renner, é maravilhoso esse livro. E ele fala, né, das armadilhas, né, que muitas vezes o inimigo coloca, e a gente precisa estar com a armadura de Deus muito apropriada. Efésios 6. Né? Então, isso mesmo, Efésios 6:10. Então, o caminho de Deus para a saúde mental. Rick Renner, vale a pena, lá na Verbo Shop tem. Você procura na internet, com certeza vai encontrar. Tem e-book também, então não tem desculpa, né? Amém. Diga sim para a vida, que Deus te abençoe. Amém. E fala desse podcast para mais pessoas, que eu tenho certeza que Deus realmente quer te equipar para que você possa viver no centro da vontade de Deus, que é muito boa, muito agradável, muito perfeito. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pastora Roberta.